Na semana passada eu falei para vocês quais eram os principais exercícios para fortalecimento da articulação do quadril para quem tem artrose. E nesse vídeo de hoje eu vou dizer quais são os exercícios proibidos para quem tem artrose de quadril. Meu nome é Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. Eu vou começar esse vídeo falando o que eu sempre digo. O que é artrose? Que é o desgaste da cartilagem que fica em volta da articulação do quadril. Esse desgaste da cartilagem, ele pode ser progressivo. E eventualmente existem pessoas que têm graus de artrose diferentes. Pessoas com graus mais baixos de artrose têm menos dor, melhor amplitude de movimento e mais facilidade em fazer atividades físicas. Pessoas que têm uma artrose mais avançada têm uma restrição importante da mobilidade do quadril e por isso podem ter mais dificuldades na execução do exercício. Por isso que é importantíssimo que você tenha uma equipe que esteja em conjunto, trabalhando para poder definir quais seriam os melhores exercícios que você pode fazer. Nessa equipe deve constar um médico ortopedista, um nutricionista, um profissional de educação física e eventualmente até um fisioterapeuta. Trabalhando com uma equipe completa multidisciplinar, você vai ter o melhor resultado possível. A articulação do quadril, ela depende do movimento para poder se lubrificar. Então, quando você tem uma artrose, é melhor que você faça atividades de movimento, atividades de fortalecimento, do que você fique quieto. Quanto mais quieto você ficar, maior a chance de você ter dor e inflamação articular. E a inflamação articular tende a inflamar a musculatura que está em volta da articulação e fazer com que você fique cada vez com mais dor. Sabendo que a gente precisa fazer atividades físicas e exercícios, eu vou explicar quais são os exercícios que devem ser evitados. Inicialmente, a gente precisa entender como que funciona a artrose. A artrose é uma degeneração da cartilagem, como eu já havia dito, e essa degeneração faz com que um osso toque no outro. E quando um osso toca no outro, você gera muita dor e gera muita restrição de movimento. Por isso, a gente precisa levar em conta algumas características no seu exercício. A primeira é evitar exercícios de alto impacto. Corrida, salto, futebol, vôlei, atividades em que você tenha um contato muito agressivo entre a cabeça do fêmur e a bacia devem ser evitados. E eles devem ser evitados porque isso vai fazer com que você aumente a inflamação articular, aumente a dor e que tenha uma aceleração no desgaste da sua cartilagem. O segundo tipo de exercício que você deve evitar são os exercícios com alta amplitude de movimento. Quando você faz um agachamento muito profundo, quando você faz uma abertura muito grande das pernas, você vai gerar um contato entre os osteófitos, que são os bicos de papagaio que a gente tem na articulação, e esse contato anormal vai aumentar a inflamação da cartilagem, vai aumentar a inflamação da articulação e vai piorar muito a sua dor. Por isso, devem ser evitados ao máximo. Uma outra coisa que pode acontecer também é eventualmente você levar pequenas fraturas nesses pequenos osteófitos, nessas formações ósseas que o organismo cria para tentar proteger a articulação e gerarem fragmentos que a gente chama de corpos livres. Esses corpos livres, quando estão dentro da articulação, podem funcionar como se fosse uma pedra dentro de uma engrenagem, como areia dentro de uma engrenagem. E isso faz com que a velocidade do desgaste seja muito maior. Com isso, você vai ter bastante dor e uma velocidade de desgaste muito maior do que seria se você não tivesse esse fragmento livre dentro da sua articulação. O terceiro tipo de exercício que você deve evitar seria o exercício que tenha muita rotação do quadril. Por exemplo, tênis, futebol, são exercícios que você, quando pisa no chão e gira o tronco, a cabeça do fêmur roda dentro da bacia. Esses exercícios com bastante rotação vão acelerar o desgaste e vão eventualmente piorar muito a inflamação articular. Portanto, se você tem algum grau de artrose, algum grau de degeneração na sua articulação, os exercícios em que você faz um movimento menor e principalmente os que têm a diminuição da rotação, você tem pouca rotação, são mais indicados. O primeiro movimento que a gente perde quando tem uma artrose de quadril é o movimento de rotação interna, ou seja, o joelho vem para dentro e o tornozelo vai para fora. Então, se você precisa fazer esse movimento durante uma atividade física,
você tem grande chance de sentir muita dor e ter uma piora aguda da sua evolução da artrose. E o quarto tipo de exercício, mas que também não chega a ser menos importante, seria o exercício com cargas excessivas. Esse deve ser evitado ao máximo. Você ter uma evolução e você ter uma boa atividade física não necessariamente quer dizer que você tenha que ter grandes quantidades de peso. A evolução da sua atividade física, o tipo de exercício, a quantidade de músculos recrutadas durante a atividade, elas devem ser compatíveis com a sua capacidade física. Portanto, se você começa a aumentar muito a carga, você aumenta muito o peso em cima da articulação e isso vai fazer com que você tenha uma degeneração muito mais rápida. O fortalecimento da articulação ele deve ser feito em todas as etapas da artrose de quadril, inclusive nas etapas finais, em que já há indicação de tratamento cirúrgico, inclusive a fisioterapia pré-operatória é tão importante quanto a pós-operatória, mas ela deve ser bem prescrita. Você precisa de uma equipe muito bem alinhada e que faça um planejamento de acordo com a sua capacidade física e de acordo com aquilo que você já está habituado. Pacientes que já vêm de um histórico de fortalecimento articular antes da artrose vão ter uma facilidade muito maior em manter essa atividade depois. Porém, pacientes que já vêm de um hábito sedentário e que a gente precisa iniciar um fortalecimento depois da artrose vão ter um pouco mais de dificuldade. Pode ser que aconteça de você ter uma inflamação aguda na articulação quando você começa a fazer uma atividade de fortalecimento e para isso você precisa procurar um médico imediatamente. O tratamento da sua inflamação aguda, seja com medicamentos anti-inflamatórios, com infiltrações, pode melhorar bastante seus sintomas para que você tenha um resultado muito mais eficiente no seu fortalecimento. Como eu já tinha dito em outros vídeos, e eu te convido para poder assistir o vídeo em que eu falo quais são os melhores exercícios para quem tem artrose de quadril, a atividade física faz com que você diminua o risco de ter pressão alta, diabetes e melhore bastante os níveis de colesterol no seu corpo. Então, não deixe de fazer atividade física. Se você gostou desse vídeo, dá o like nele, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais, toda semana tem vídeo novo aqui no canal para vocês.